E aí, rapaziada, Igor, o Decenalta aqui, junto com o Lucas, porque o filme do Superman tá chegando aí, falta menos de, de 10 dias, quase uma semana. Semana que vem. Semana que vem o filme vai estar aí. E a gente resolveu vir aqui trazer pra vocês um guia definitivo pra você ler ou procurar saber sobre algumas HQs do Superman que vai te ajudar a entender a lore do filme ali. HQs que o próprio James Gunn disse que ele usou como inspiração para fazer o filme e HQs que a gente julga como importantes para você ter uma experiência mais completa com esse filme. Tô aqui com o Lucas. Galera, a gente vai fazer um compilado aqui e vai falar de cada HQ, o que é importante você saber pro filme. Pô, tá faltando um pouquinho mais de uma semana que vem tá aí, então não vai dar pra vocês lerem um monte de HQ agora, correndo. Então a gente vai citar o que é importante dessa HQ, e qual que é a principal que você tem que ler. Se você tiver que ler uma, eu vou citar uma, o Igão vai citar outra. Vocês têm que ler essa daqui vai ter muita coisa. E as Exatamente. outras vão ter algumas pinceladas aí. Isso aí. Então vocês já deixam o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se quiser se tornar membro aqui do canal, torne-se membro também, para você ter acesso exclusivo a grupos e até conteúdos exclusivos. E o Lucas tem um recadinho aí da página dele, que é sempre importante lembrar. Galera, a página tá suspensa ainda por enquanto. A gente já tá tomando algumas medidas para fazer ela voltar o quanto antes. Mas enquanto isso, a gente está ativo lá na Mundos da DC 2. Então, por enquanto, a gente está usando essa página, a gente está continuando com as notícias do filme, cobrindo o filme. A gente vai cobrir o filme lá até a nossa página principal voltar. Então, por hora, vai lá e siga a Mundos da DC 2 e vamos torcer aí para que a Mundos da DC finalmente volte, gente. Nesse momento. É isso. Vamos começar aqui, mano, por uma HQ que é, porra, obviamente muito importante, que é a Superman número 1, a Action Comics, que deu início, deu a origem, deu a primeira aparição a esse personagem, lá em 1939, mano. A HQ, que é criada pelo Jerry Siegel e pelo Joe Shuster, e tem uma importância gigantesca pro personagem, obviamente. Mano, o Superman é criado aí em Action Comics número 1. A gente tem o primeiro vislumbre do nosso querido Superman, é o herói mais antigo de todos. Então, assim, em 1938, o Superman foi criado no meio de uma guerra que estava acontecendo nesse momento. E a gente tem na segunda revistinha dele a inserção do país fictício Borávia. Isso aí, que vai estar no filme do Superman agora. Eles já inseriram Borávia em um tema mais de conflito político, esse lance de guerra, logo no começo do Superman. Então, sim, o Superman foi criado com esse contexto. Então, por isso que a gente vai ter esse contexto no filme, e por isso que esse contexto é tão importante para o personagem, tão importante para que o Superman inspire todo mundo. O Superman foi criado em um contexto de guerra. Então, não é tão politizando o personagem. Não, o Superman foi criado nesse contexto. Isso faz parte da história dele. Então, até porque um dos vilões do filme, que pô, tá no trailer, brigando com o Superman em todos os trailers, é o Martelo da Borávia, mano. Então, é bom você ter uma lore dessa cidade, desse país, para entender esses conflitos geopolíticos que o Superman trata com perfeição, mano. Pessoal, e junto com essas histórias da Action Comics, você já emenda, já vai lá para os anos 50, onde começa a Era de Prata. Então a Era de Prata ela teve inserções muito importantes para o Superman. Uma das principais é o Krypto. O Krypto surge nessa Era de Prata. A Supergirl surge nessa Era de Prata. A gente sabe que ela vai estar no filme em algum momento. Então a Era de Prata é muito importante para o Superman. E é uma das principais referências do James Gunn. Então aí você consegue encontrar várias HQs. Tem aquela antologia que lançaram do Superman, que tem várias historinhas. Você consegue pegar os melhores do mundo, a Era de Prata, e ler algumas histórias ali. Tem um clima mais leve e um clima muito fantasioso. Então, um monte de coisa maluca. O Lex Luthor, um cientista maluco, novos personagens. Uma lore do Superman muito grande sendo criada ali. E agora a gente chega na próxima HQ, que é nos anos 60. Que é a morte do Superman, a primeira morte do Superman, que também entra aí nessa HQ das antologias aí. São histórias que, tipo, não fazem parte do cânone oficial da DC, mas
que o James Gunn visitou muito para construir os seus personagens. Nessa A Morte do Superman, por exemplo, ela vai ser essencial pro lado do Lex Luthor, porque é uma história que foi escrita pelo Jerry Siegel e que traz ali uma história do próprio Lex Luthor, literalmente criando uma cura pro câncer para tentar enganar o Superman de que ele tenha se tornado bom. Olha o nível de vilania desse cara, e ele consegue enganar o Superman e isso acaba resultando na morte do Clark Kent. Como eu disse, não é uma história canon, mas é muito importante pra lore desse Lex Luthor que a gente vai ver. Isso, é um Lex que tem um pouco ali daquele lado de cientista, aquele lado que cria várias coisas malucas, insanas, e que a gente não pode duvidar de nada. E dissimulado. Faz de qualquer coisa que ele tenha pra fazer, que vai atingir o Superman, ele vai fazer. Não hesita. Ele vai lá e faz. Essa HQ é muito importante pra você entender sobre o nosso careca favorito. Outra HQ também que eu acho que é importantíssima é o que aconteceu com o Homem de Aço do Alan Moore, mano. Alan Moore, pô, fez muito sucesso aí com o V de Vingança, com A Piada Mortal, com o Watchmen, mas ele também fez sucesso escrevendo Superman, mano. E é uma HQ de 1986, que foi o auge do Alan Moore, e é uma história ali que é em 2 partes e traz uma Lois Lane narrando os últimos anos do Homem de Aço. E é um conto épico que celebra boa parte da mitologia construída em torno desse herói, mano, do jeito como o Superman é visto. É muito importante pra gente entender como o Superman é enxergado pelos olhos de outras pessoas. Galera, em 1986, a DC fez A Crise das Infinitas Terras, onde todos os personagens foram rebootados, incluindo o Superman, e lá a gente tem as histórias do John Barney com o Azulão, e essa história aqui é meio para encerrar a versão desse Homem de Aço, e o Alan Moore traz um lado muito humano, traz o Superman sendo mais humanizado, o Superman tem vários sentimentos. Mostra que o Superman é igual a gente. Ele fica triste, ele fica bravo e às vezes ele perde a linha. Nessa HQ acontece isso. E uma coisa que a gente destaca muito nessa história é a ligação entre Superman e Krypto. O Krypto que vai fazer a gente se emocionar muito. Eu acredito que essa seja a história que o Krypto mais tenha relevância, uma história gigante para o personagem. O que aconteceu ao Homem de Aço, eu acho que é uma das histórias mais marcantes que envolve o Krypto, o nosso amado cachorrinho. Talvez seja daí até que ele tirou a ideia de botar o Krypto no filme, né? Porque é uma história que realmente trabalha muito bem o Krypto. E é algo que humaniza mais o Superman, coisa que a gente vem vendo o Superman que fica bravo, que fica triste, que sente, como todo mundo. Exatamente. Depois, uma outra HQ também que é muito importante, de 1987, é a Liga da Justiça Internacional, a famosa Liguinha, mano. Que foi ali, ó, que obviamente ela é mais uma lore maior pra Gangue da Justiça que a gente vai ver no filme, né? Que vai ser formado ali pelo Guy Gardner, pela Mulher Gavião, pelo Mr. Terrific. Então eu acho que a importância dessa HQ da Liga da Justiça Internacional é justamente essa, de ambientar ali uma Liga da Justiça alternativa, uma Liga da Justiça diferente. É isso. E se a gente falou de Crise nas Infinitas Terras em 86, quando a gente tem o reboot principal da Liga da Justiça, ela não tem o Superman, ela não tem a Mulher Maravilha, é uma Liga da Justiça diferente, que lá tá o Guy Gardner, tem o Caçador de Marte, o Shazam, o Batman, a Foba, Gelo. E é uma história muito James Gunn, pô. É o que o James Gunn gosta de fazer, é uma história com mais humor, mais leveza, com muito coração. Então, se você quer entender um pouco da Gangue da Justiça, você tem que ler essa liguinha. Eu acho que o James Gunn vai pegar várias referências dessa fase da Liga para trazer para esse universo. Então, leiam Liguinha, que vocês vão pegar algumas nuances ali, principalmente do nosso Guy Gardner, que tá totalmente ligado a essa fase. Exatamente. Outra HQ também é O Reino do Amanhã, de 1996, ali, do Alex Ross e do Mark Waid, que, mano, é uma HQ que, obviamente, é muito à frente da cronologia do Superman atual. Ele não tá num final de carreira, por exemplo, como é, né, no Reino do Amanhã, mas eu acho que é na questão da esperança, onde você tem que se apegar para
pra essa HQ fazer parte ali. Porque o Superman nessa HQ, ele é realmente esse símbolo de esperança. A esperança que o mundo precisa para retornar a ser um mundo normal, né? Porque o mundo, na própria HQ, ela tá completamente deturpada, o sentido de heroísmo tá completamente deturpado, e o Superman é o que representa o melhor de um super-herói. E eu acho que é isso, além do símbolo também no peito, que é muito inspirado, né? O símbolo é igual, mas com fundo amarelo. E, cara, quando o James Gunn soltou a primeira sinopse do filme, a sinopse base, é um mundo onde você vê um cara que é totalmente do bem ser visto como antiquado. E em Reino da Manhã é justamente isso que a gente presencia ali. Tem um mundo que está completamente distorcido, distópico, e aí o Superman ele ressurge, ele estava aposentado, e ele volta para inspirar as pessoas e inspirar todos os heróis. Então todo mundo volta a ser inspirado pelo Superman. Então aqui, obviamente, a gente não vai ver um Superman no final de carreira, pelo contrário, é um Superman em início de carreira, num universo que já tem um monte de personagem, e a gente vai ver esse Superman inspirando todo o resto. Exato. Todo o universo sendo construído através dele. Então aqui eu acho que pega essa referência aí do Reino da Manhã. A inspiração do Reino da Manhã, que vem de um final de carreira do Superman, aqui ela vai vir no começo, no surgimento desse grande herói. Isso é da hora também. Outra HQ que é importantíssima, e essa daí eu vou deixar o Lucas falar o quanto ele quiser, que é As Quatro Estações, de 1998, do Jeff Loeb e do Tim Sale, que conta ali 4 passagens da vida do Superman contadas pela visão de pessoas importantes para a lore desse personagem. É isso, a gente tem ali 4 perspectivas diferentes, 4 pessoas narrando o Superman, que é o Jonathan Kent, a Lois Lane, o Lex Luthor e finaliza com a Lana Lang. Cara, eu acho que essa história, ela é uma história simples, mas que tem um coração gigantesco. Ela tem uma emoção e ela trata o Superman de uma maneira linda. E eu acho que é isso que a gente vai ganhar com esse filme agora. Não acho que a gente vai ter um roteiro mirabolante. Eu acho que não. A gente vai ter um filme com muito coração, que a gente sente demais. 4 estações é isso. A gente tem ali uma relação linda entre o Jonathan e o Clark. Linda mesmo, algo inspirador. A melhor relação do Jonathan com o Clark de todos os tempos. Vem daí, então tem essa relação linda dele com o pai. Tem a relação de quando o Superman chega e como a Lois Lane enxerga ele, né? Como a Lois recebe ele, que eu acho que vai ter muito nesse filme também, alguns questionamentos, como acontece essa chegada, esse surgimento É uma história que também conta sobre os primeiros dias do Clark virando Superman. Então a gente tem um pouco disso, e a gente tem uma parte do Lex Luthor, que eu acho que vai estar muito presente no filme. O Lex Luthor, ele faz algo para manipular todo mundo, para colocar o Superman contra todo mundo. O Superman fica em xeque, o Superman fica numa situação complicadíssima nessa história. E aí, o que o Superman faz? Ele volta para sua casa, ele volta para a fazenda, ele vai pro lar dele, ele vai falar com a mãe, vai falar com o pai, para ele ganhar força e tornar, mais uma vez, o símbolo de esperança que a gente conhece. Então, acho que essa história tem esses pontos, e tem um ponto que eu acho lindo demais, que é a história sendo narrada pela Lana, né? Como que a Lana viu tudo isso? Como que a Lana, que conhece o Clark desde criança, viu ele sendo Superman? Qual é a perspectiva Foi uma das dela? paixões dele, né? E essa história mostra como a Lana deixa ele ir e segue admirando ele, para onde a relação dos dois, que foi uma relação muito bonita, para onde essa relação vai. Então, cara, eu acho essa história uma obra-prima, é a minha preferida. Sou apaixonado, suspeito em falar. E a gente não tem nada de Lana ainda no... Não tem. Nada. Eu nem sei se ela vai estar no filme. Provavelmente não, né? Eu acredito que não. Só talvez uma citação, né? Porque senão já teria, a atriz sido coisa, mas eu acho que no futuro vamos ter Lana nos filmes do Superman. Não é possível, gente. Eu acho que uma citaçãozinha a gente vai ter. Isso. Outra HQ também importantíssima é Lex Luthor, Homem de Aço, de 2005, mano. Que é do Brian Azzarello e do Lee Bermejo. É Bermejo que fala? Isso. Lee Bermejo. Bermejo.
que, mano, mostra muito do sentimento do Luthor, né? Ele fala muito sobre o Luthor. O Luthor, ele é um personagem muito complexo. A DC, ela tem essa parada de ter vilões muito complexos. E o Luthor é um vilão complexo. Então, é importante, nessa HQ, você entender como funciona o Luthor. Cara, essa HQ, ela traz a perspectiva do Luthor, de como ele enxerga o Superman, da onde vem a inveja dele, o ódio dele. Cara, eu sou apaixonado por essa história, mas assim, tem muito tempo. E quando, acho que foi o Nicholas Hoult falou que ele se inspirou em criar o personagem dele através justamente dessa HQ, onde tem meu Lex Luthor preferido, eu acho que é o Lex Luthor no Prime, no auge. Porra, essa história é muito boa, mas muito boa, traz como o Lex é ruim, o porquê ele é assim, e o ponto de vista dele, que é um ponto de vista que faz muito sentido. Faz muito sentido. E por fim aqui, a gente não pode deixar de falar de Grandes Astros Superman, que é a minha história do Superman favorita. Grant Morrison, Frank Quitely, Jamie Grant, que é uma história que conta vários contos do Superman realizando feitos antes de sua morte. Porque ele acabou acontecendo um acidente e ele tá prestes a morrer. Essa HQ tem o grande presente dele para Lois Lane, que é ela viver um dia como uma super-heroína. Tem muito da Fortaleza da Solidão, a questão do Superman por criar outras criaturas de outros planetas que foram destruídos, justamente para quando ele arrumar um habitat para esses seres, os seres poderem viver, não serem extintos. Tem a questão dos robozinhos também. Tem o Lex Luthor sendo o Lex Luthor, muito Clark Kent, um destaque muito forte também nesse lado Jimmy Olsen, que, porra, a gente vai ver o Jimmy Olsen pegador, o Jimmy Olsen nessa história, ele é malandrão, velho. E tem uma das cenas mais conhecidas do Superman, que é ele salvando a menina do suicídio só com palavras, e tem um momento pra mim que é um dos momentos mais bonitos de todas as histórias em quadrinhos, que é quando versões do Superman do futuro voltam no passado para realizar as missões para ele durante 1 hora, porque aquela era a última hora que o pai dele estaria vivo, e ele tinha que estar com o pai dele. Essa história é perfeita e eu amo de todos os jeitos. Eu acho que você citou a minha parte preferida nela. Grandes Astros é, para mim, a segunda história do Superman que eu mais gosto. Porque eu sou muito fã da Era de Prata como um todo. Eu gosto desse negócio mais fantasioso, mais lúdico. E o Grant Morrison, ele traz vários elementos dessa Era de Prata, só que com um ar mais moderno. Então, assim, se tem uma HQ para você ler, para você entender todo o visual do filme, para você entender a Fortaleza da Solidão, os robôs, onde você vai ter várias referências. O Planeta Diário de Grandes Astros Superman é quase um copia e cola do Planeta Diário que a gente vai ter no filme novo. O Clark, cara, se você quer entender como esse Planeta Diário vai funcionar, lê Grandes Astros. Essa história você precisa ler antes. Se você não conseguir ler, vai lá, vê um resumo, entende como funciona essa história, porque essa história vai ser uma base gigantesca pro filme. Gigantesca. Então toda a vibe vai ser de 4 estações. São 12 episódios, né? 12 missões que o Superman precisa fazer. E eu acho que toda a vibe, todo o elemento mais Era de Prata, tudo isso vai estar nesse filme. Muito importante que vocês leiam. E eu acho que algumas que a gente pode citar ali por cima é o Legado nas Estrelas, né? Que você leu recentemente. Ó, eu saí um box há um tempinho atrás, lá fora, que colocava Legado das Estrelas como uma inspiração para esse filme. Eu tinha lido quando lançou há muitos e muitos anos atrás, e eu reli agora, tá fresquinho, e eu assisti meia hora do filme. E nessa meia hora do filme eu vi muita coisa de Legado das Estrelas, mas muita coisa mesmo. Essa rivalidade entre o Superman e o Lex, como o Lex enxerga o Superman, o plano do Lex, esse contexto político também é muito importante aqui. Então, acho que assim, se você quer entender a vibe do filme, você lê Grandes Astros. Se você quer então, entender um pouco mais da história, da trama, eu acho importante que você leia Legado das Estrelas do Mark Waid, o mesmo criador do Reino da Manhã. Então ele tem essa visão parecida, né, de como ele vê o Superman. E eu acho que você vai
vai estar bem situado. Se você ler essa história, você vai pegar algumas referências, principalmente sobre o plano do Lex ali e algumas outras coisas. Acho que essa história é muito importante pro filme. Então é isso. Se você seguir à risca tudo isso aqui que a gente falou, você não precisa ler. Eu sei que em uma semana é muito difícil de ler isso tudo. Mas, pô, vai no Nerd All Star, que ele tem resumo disso aí tudo, mano. Procura resumos, procura resumos de site mesmo, só pra você entender mais ou menos o que se passa nessas HQs. Se você tiver a oportunidade de ler apenas uma ou duas, foque em Superman All Star e Quatro Estações, porque eu acho que são as que o filme mais vai beber nessa fonte. Eu espero que esse vídeo seja útil para você ter uma experiência perfeita com esse filme, porque eu desejo que todo mundo tenha uma experiência perfeita com esse filme, mano. É isso, para todo mundo entender cada referência que o James Gunn colocar na tela, se apontar e falar, ó, eu sei de onde veio, hein? Eu sei de onde veio para isso. Então, eu acho que façam essa pesquisinha, deem esse plus e vá pro filme preparado. É o filme do ano. É o filme do ano. E depois do filme, eu e o Lucas aqui vamos fazer uma promessa para vocês aqui, que vai ser de voltar aqui e mostrar todas as referências exatamente. A gente vai minuciosamente mostrar tudo quanto é referência, detalhe por detalhe, de onde ele tirou isso, de onde ele tirou aquilo, de onde ele tirou tal coisa. A gente vai falar disso tudo. E outra promessa que eu vou fazer aqui agora também é que se esse filme for bom pra caralho, como eu acho que vai ser, eu vou tatuar essa merda aí de Take Me Home. Eu também, ó. Tô com o lugar aqui já guardado. Já pensei nisso. Falei com o Igor hoje, falei, mano, por tudo que eu vivi, pelo tanto que eu tô respirando esse filme, por cobrir esse filme, cara, eu não vejo a hora desse filme estrear e falar assim, ó, eu cobri esse filme, vai todo mundo ver. Cara, foi uma jornada incrível, pô, pude conhecer o James Gunn, pude conhecer o David, a Rachel, eu tô muito conectado com esse filme. Pra mim é o filme da vida, já falei aqui, é um filme muito importante pra mim, e eu tô disposto a tatuar, colocar na pele o logo do filme, um Take Me Home. Eu quero muito voltar pra casa, eu quero muito ter o meu Superman. Então é a hora, a gente tá fazendo uma promessa aqui, se esse filme for bom não, se for bom, porque bom é subjetivo. Mas vamos lançar a campanha seguinte: se esse filme bater o bilhão ou chegar perto disso, a gente vai fazer essa tatuagem. 900 milhões. 900 milhões e a gente faz a tatuagem do Superman. É isso, se esse filme bater 900 milhões, a gente tatua o logo desse filme no braço aqui. E o Take Me Home. E o Take Me Home, é isso aí. E vamos voltar pra casa. Galera, muito obrigado por vocês que estão até o final desse vídeo. Já sabe o que fazer, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, torne-se membro, hype esse vídeo, siga a página Mundos da DC 2 até a Mundos da DC oficial voltar. E é isso, né, Lucas? É isso. Olha pra cima. Olha pra cima. Ô, amigão, olha pra cima.